Há milhares de anos, uma promessa foi feita a um homem chamado Abraão. Uma promessa que atravessaria gerações, moldaria reis, desencadearia guerras e definiria o destino de uma nação. Dessa promessa nasceram 12 linhagens, 12 tribos, cada uma com um nome, uma história e uma missão. Mas ao longo dos séculos, essas tribos desapareceram, foram espalhadas e destruídas. Algumas nunca mais foram vistas. Você já se perguntou quem eram as 12 tribos de Israel? Por que foram escolhidas? Que papel tiveram nas guerras sagradas, nos reinos bíblicos e nas alianças eternas? E por que tantas sumiram, como se engolidas pelo tempo? O livro de Gênesis registra os nomes dos filhos de Jacó, aquele que Deus chamou de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Azer, José e Benjamim. 12 homens, 12 linhagens, 12 destinos proféticos. Eles não eram apenas famílias, eram bandeiras seladas por um pacto celestial. Esta não é apenas uma narrativa do passado, é uma trilha marcada nas Escrituras, da terra de Canaã até o exílio, do livro de Gênesis ao Apocalipse. Porque lá, no capítulo 7, elas reaparecem. 12.000 de cada tribo seladas para o fim dos tempos. O que você está prestes a ouvir não é apenas história, é revelação. Tudo começou com uma voz, uma ordem vinda do invisível. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Assim Deus chamou Abrão, em Ur dos Caldeus, para uma jornada sem mapa, apenas com uma promessa: farei de ti uma grande nação. Mas Abraão não tinha filhos, e os anos se passavam. Sua esposa Sara permanecia estéril, a promessa parecia distante, até que Deus cumpriu o que prometera. Nasceu Isaque, o filho da promessa. Isaque gerou Jacó, e com ele algo mudou para sempre. Em uma noite solitária, Jacó lutou com um homem misterioso até o amanhecer. Ferido, mas determinado, disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E o anjo respondeu: teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. A partir desse momento, Israel se tornou o pai de 12 filhos, e cada um daria origem a uma tribo. O nascimento de um povo escolhido por Deus, destinado a ser luz entre as nações. Jacó teve 12 filhos de 4 mulheres, Lia, Raquel, Bila e Zilpa. Não foi uma família comum, mas marcada por rivalidade e ciúmes. Ruben, Simeão, Levi e Judá foram filhos de Lia. Dan e Naftali, de Bila. Gade e Azer, de Zilpa. Isacar e Zebulon, novamente de Lia. E José e Benjamim, de Raquel, a mulher amada. O primogênito era Ruben, mas o coração de Jacó pertencia a José. Por isso, ele recebeu uma túnica colorida e sonhos que o diferenciavam. Sonhos onde os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante do seu, e onde o sol, a lua e 11 estrelas o reverenciavam. Seus irmãos o odiaram, e a inveja se tornou ódio. Um dia, jogaram-no numa cisterna e depois o venderam a mercadores ismaelitas. No Egito, José foi comprado por Potifar, mas Deus o abençoava. Mesmo fiel, foi injustiçado e preso. Lá, interpretou sonhos. E quando Faraó teve um pesadelo que ninguém decifrava, José revelou: virão 7 anos de fartura e 7 de fome. Impressionado, Faraó o fez governador do Egito. O escravo se tornou senhor. Quando a fome chegou, seus irmãos vieram comprar alimento e se curvaram diante dele, como nos sonhos. José chorou, perdoou e trouxe sua família para o Egito. Israel desceu e ali começou uma nova etapa. Antes de morrer, Jacó abençoou os filhos, mas a José deu algo especial. Adotou seus 2 filhos, Efraim e Manassés, para que tivessem tribos próprias. Assim, José se tornou 2 tribos, mantendo o número 12, mesmo com a exclusão de Levi da divisão das terras. O tempo passou e o povo se multiplicou. O que começou com 70 pessoas se tornou uma multidão. Um novo faraó, que não conhecia José,
os escravizou. Foram 4 séculos de humilhação. Então Deus levantou Moisés e disse: Tenho visto a aflição do meu povo. Vieram as pragas, a travessia do Mar Vermelho e o pacto no Sinai. Mas o deserto também revelou a rebeldia. Uma geração inteira morreu antes de entrar na terra prometida. Apenas Josué, da tribo de Efraim, e Calebe, de Judá, cruzaram o Jordão. Sob o comando de Josué, as muralhas de Jericó caíram e a promessa feita a Abraão se cumpriu. Israel tomou posse da terra. Na divisão das terras, Levi não recebeu território, pois serviria no templo. Assim, as tribos ficaram: Ruben, Simeão, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Azer, Benjamim, Efraim e Manassés. 12 nomes marcando o solo de Canaã, mas a unidade seria frágil. Cada tribo recebeu não só terras, mas palavras proféticas. Ruben, instável como as águas, perdeu a primazia. Simeão e Levi foram repreendidos pela violência. Levi foi espalhado, mas transformado em bênção como sacerdócio. Judá recebeu a promessa do cetro. Dele viria Davi e o Messias. Dan foi comparado a uma serpente, e sua tribo caiu em idolatria, desaparecendo da lista do Apocalipse. Naftali foi como gazela solta, livre e expressiva. Seu território seria palco dos milagres de Jesus na Galileia. Gad, Azer e Isacar herdaram terras férteis e ricas, mas também desafiadoras. Zebulon habitou junto ao mar, tornando-se um ponto de comércio. Benjamim, o mais novo, foi descrito como lobo voraz. Dele veio o rei Saul e o apóstolo Paulo. Efraim e Manassés, filhos de José, receberam porções importantes. Efraim liderou o norte, mas caiu em idolatria. Manassés teve parte de seu território além do Jordão. A herança estava selada, mas a profecia de Jacó revelava o futuro sombrio. A unidade logo se quebraria. Após Josué, vieram os juízes, mas o povo quis um rei. Saul, da tribo de Benjamim, foi o primeiro. Depois veio Davi, da tribo de Judá, o rei segundo o coração de Deus. Após Davi, Salomão construiu o templo e Israel atingiu o auge. Mas com sua morte tudo desmoronou. Roboão, seu filho, ignorou conselhos e oprimiu o povo. 10 tribos se rebelaram e formaram o Reino do Norte, chamado Israel, liderado por Jeroboão, da tribo de Efraim. Judá e Benjamim formaram o Reino do Sul, Judá. O norte mergulhou em idolatria. Jeroboão ergueu bezerros de ouro em Betel e Dan. Os profetas Elias, Eliseu, Amós e Oséias alertaram, mas foram ignorados. Em 722 a.C., a Assíria invadiu e destruiu o Reino do Norte. Samaria caiu. Homens, mulheres e crianças foram levados cativos, dispersos e misturados com povos estrangeiros. As 10 tribos desapareceram. Tornaram-se as tribos perdidas de Israel. Algumas tradições dizem que migraram para longe, para a Pérsia, Índia, África ou Américas. Outros acreditam que foram assimiladas, mas Deus nunca as esqueceu. Em Ezequiel, ele mostra 2 varas, uma com o nome de Judá e outra de Efraim, e diz: elas se tornarão uma só em tua mão, uma promessa de restauração. Em Apocalipse 7, as tribos reaparecem, 12.000 selados de cada uma, preservados para os últimos dias. Mas Dan está ausente, e José volta a aparecer em lugar de Efraim. Um mistério que revela julgamentos divinos e planos eternos. As 10 tribos sumiram da história humana, mas não do plano de Deus. Ele as reunirá novamente. Ezequiel viu um vale de ossos secos e Deus perguntou: poderão viver estes ossos? O profeta viu nervos e carne surgirem e o Espírito soprar vida. Esses ossos são toda a casa de Israel, disse o Senhor. Judá e Efraim seriam reunidos novamente. No Apocalipse, João vê 144.000 selados, 12.000 de cada tribo. Os nomes antigos renascem como símbolo da fidelidade divina. A ausência de Dan aponta para sua idolatria. José, agora restaurado, mostra a unidade de Deus sobre o que foi dividido.
As tribos foram dispersas, mas não esquecidas. O mesmo Deus que prometeu a Abraão uma descendência incontável ainda está reunindo seu povo. Hoje há judeus espalhados por todas as nações, alguns conscientes, outros não. Mas a promessa permanece viva. Jesus disse: Eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio restaurar o que se perdeu. No tempo do fim, a reunião das tribos será um sinal, um prelúdio do reino vindouro. A história das tribos é mais do que passado, é profecia viva. O Deus que chamou cada nome ainda o chama, e em breve as tribos voltarão. 12 nomes gravados no tempo, 12 linhagens escolhidas. Uma promessa que começou com um homem em tendas, atravessou o deserto, floresceu em Canaã, dividiu-se em 2 reinos e desapareceu nos impérios. 10 tribos sumiram no vento da história, mas o sopro de Deus ainda as conhece e as trará de volta. A Bíblia começa com essas tribos e termina com elas. No Apocalipse, seus nomes estão selados e exaltados. Elas estão ligadas ao fim dos tempos e à redenção final. Talvez hoje o mundo veja apenas guerras e caos, mas Deus vê promessas se cumprindo. O retorno das tribos será o anúncio de que o rei está às portas. As tribos de Israel continuam ecoando não só no passado, mas no presente e no futuro da humanidade. Arqueólogos e teólogos as buscaram, mas a verdadeira pergunta é: por que Deus ainda fala delas? Porque representam legado e identidade. Talvez estejam entre nós, misturadas entre povos comuns, carregando um chamado ancestral. Paulo escreveu: Nem todos os descendentes de Israel são Israel, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Isso mostra que a história não terminou. O Deus que começou tudo com 12 filhos terminará com um povo redimido e unido sob um só rei. As promessas ainda estão vivas. O relógio profético corre e os nomes esquecidos ainda estão escritos nas mãos de Deus. Talvez o seu também esteja.